Temos hoje uma palavra muito rica, que eu espero que o Espírito Santo me ajude a ser breve e a poder ser profeta. Essa primeira leitura de hoje, Deus promete ao povo um profeta semelhante a Moisés. A vida inteira os judeus esperaram esse profeta. Lembra quando os fariseus perguntam a João Batista: você é o profeta que deve vir? E ele fala: não sou. E não era mesmo, porque aquele profeta que Deus prometeu era Jesus. Muito mais do que um profeta. O profeta fala em nome de Deus, que fala: colocarei minhas palavras na sua boca. E quem não escutar esse profeta, eu pedirei contas a ele. Por isso que é importantíssimo. E o profeta não pode anunciar o que ele quiser, e muito menos falar em nome de outros deuses. O profeta é o porta-voz de Deus. Então ele tem que saber escutar a Deus. Ele tem que receber e obedecer. E tá bom, mas esse profeta é Jesus Cristo, que aparece no Evangelho de Marcos sempre ensinando. Marcos, mais do que trazer grandes discursos de Jesus, como faz Mateus, ele traz Jesus agindo, Jesus ensinando. E não é um ensinamento qualquer, é um ensinamento com autoridade. As pessoas ficavam extasiadas ouvindo Jesus, porque diziam: ele prega, ele ensina com autoridade, não como os escribas, como os mestres da lei. Os mestres da lei costumavam pregar citando outros rabinos. Eles acreditam, os judeus, que a palavra de Deus, cada palavra tem 70 significados. Então, eles, nas suas explicações da palavra, nas suas homilias, eles desfilavam esse monte de interpretações. Então, vocês imaginam o relativismo, né? Imaginem que esse homem que estava na sinagoga, que tinha um espírito impuro, e eu vou comentar o que significa o espírito impuro, ele estava tranquilo, todos os sábados ia lá, escutava esses rabinos e continuava com o espírito impuro, sossegado, tranquilo. Mas quando chega Jesus e começa a ensinar e falar com autoridade, e diante da palavra de Deus, que é luz, aparece as trevas, diante da palavra de Deus, que é pura, aparece o impuro, o mal é denunciado, as coisas têm seu nome. Esse homem endemoniado manifesta, ele grita: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Jesus, será que veio para destruir? Veio para destruir o mal, destruir o demônio, destruir a treva dentro do coração do homem, não destruir o homem. Pelo contrário, Cristo veio dignificar o homem, libertá-lo, amá-lo, mostrar ao homem o verdadeiro sentido da sua vida. Mas o demônio interpreta sempre mal a ação de Deus. O demônio é perverso e pervertedor. Ele pensa sempre mal de Deus. Pois bem, o que é o espírito impuro, irmãos? Eu escutei uma coisa que achei fantástica. Essa impureza é um conceito mais químico do que ético ou ritual. Quando você diz que uma água é impura? Quando tem nela algum elemento que não é H2O, não é água.
Quando que você diz que um ouro não é puro? Quando tem algum elemento ali misturado que não é ouro. Então é uma mistura. Pois bem, essa impureza é a mistura. Essa mistura está dentro de nós, de bem e de mal, de sabedoria e de loucura, de sensatez e de insensatez, de amor e de ódio. Está dentro de nós. Por isso que nós temos que entender como é que o mal age na nossa vida. Nos raciocínios. Primeiro, vou fazer um exemplo. Alguém te faz uma injustiça. Alguém te apronta uma, te prejudica. E te vem um sentimento de vingança. Eu não merecia aquilo. Essa pessoa não podia ter feito isso comigo. Eu não posso deixar isso assim, em branco. E você lembra que Jesus fala de perdoar, de amar o inimigo, mas aquele gostinho da vingança está ali. Se você escutar essa voz que te diz para se vingar, você vai pagar o mal com o mal. Você vai fazer a mesma injustiça que fizeram com você. Jesus diz: cala-te, cala-te, para desse raciocínio e sai dele. Vou fazer um outro exemplo. Porque, irmãos, nós achamos sempre uma justificativa para pecar. Você ganha pouco e você tem um monte de conta para pagar. E inclusive alguém doente da tua família e você precisando muito de dinheiro. E te ofereceram um serviço que não é honesto, uma coisa meio desonesta, mas você começa a elencar as razões que você tem para fazer aquilo e você acaba fazendo. Afinal de contas, olha o exemplo que os nossos políticos dão. Por que eu não posso fazer uma coisinha e resolver minha situação? E nós vamos racionalmente achando uma justificativa para pecar. Quantos casamentos desfeitos com uma justificativa boa. Esse marido não dá atenção para mim, ele fica mais no celular, na internet, do que não me enxerga. Não é possível. Eu passo o dia inteiro, a dona de casa, arrumando a casa, preparando a comida, lavando roupa, fazendo tudo. E há quanto tempo que não recebo um elogio? E de repente, você começa esse raciocínio a trabalhar e você se vê no direito de trair aquele marido. Ou vice-versa. Cala-te! Jesus não fica conversando com o demônio. Jesus não bate papo com o mal. Jesus, aqui fala, o intima. Cala-te e sai dele. Como é importante, irmãos, essa palavra de Deus. Como é importante calar o raciocínio do mal dentro do nosso coração. Tem um salmo, Salmo 137, junto aos canais da Babilônia, que tem o último versículo, que é um versículo meio terrível, que fala assim: feliz quem pegar os teus nenês, os teus pequenos, e arrebentá-los contra a pedra. Os judeus tinham sofrido a invasão da Babilônia, né? E tinham sido levados para o exílio, o templo foi destruído, né? E muitos alimentavam esse desejo de uma vingança, de uma justiça. E esse versículo é horrendo, porque era: feliz quem pegar os teus nenezinhos e bater a cabeça deles numa rocha. Pá! Um negócio crudelíssimo, né? Como é que os monges interpretaram isso? Fala, quem são esses nenezinhos? Quem são esses pequenos? São os pensamentos maus quando eles nascem. Feliz quem destrói
o pensamento mau quando ele é pequeno, porque se você deixar ele crescer, ele vai te matar. E arremessando contra a pedra, quem é a pedra? É Cristo, Ele é a rocha. Como é que eu posso vencer? Destruir um sentimento mau, uma paixão, um pensamento de vingança, jogando esse pensamento em Cristo. Cristo é o único capaz de vencer o mal. Ele é o Senhor, Ele é o profeta cuja palavra exorciza. Ele é o único puro, sem mistura de mal e bem. Deus é santo, completamente santo. Irmãos, mas a santidade de Deus não fez com que Ele se afastasse da nossa miséria, da nossa luta. Pelo contrário, fez com que Ele viesse ao nosso encontro, para que nós não sucumbíssemos diante da tentação, pudéssemos vencer o combate apoiados em Cristo, na palavra de Cristo. Os padres do deserto diziam que nós temos 3 grandes inimigos, e todos os pecados nascem dessas 3 coisas. Primeiro, o esquecimento, depois a negligência, depois a concupiscência. A concupiscência é a inclinação ao mal. Quando eu esqueço a palavra de Deus, ou a desconheço, quando eu deixo de lado a vontade de Deus, eu entro na negligência. Eu começo a relaxar a vida espiritual, e com a negligência, a concupiscência, a inclinação ao pecado e ao mal, toma conta de mim, me domina. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não esqueço a palavra de Deus, eu não sou negligente. Se eu não sou negligente, a concupiscência não me domina. Nem a bebida, nem a droga, nem a pornografia, nem coisa alguma. Quantas pessoas também, a pornografia, que hoje é uma praga, né? Encontra uma justificativa para ver pornografia. Irmãos, e ela faz mal. Já está provado cientificamente que funciona como uma droga. Funciona como uma droga. Você vai tendo necessidade de sempre coisa mais forte. Te vicia e destrói o relacionamento, a fidelidade, a confiança. É uma coisa impura, que estraga essa coisa maravilhosa, que é o amor conjugal. Estraga também os adolescentes, estraga todo mundo, pode estragar os padres também. Por isso, irmãos, que essa palavra é maravilhosa. A presença de Jesus Cristo e a palavra de Cristo fazem com que apareça o mal, mas ele tem que ir embora. Cala-te e sai dele. E aquele homem ficou livre da impureza, da mistura. Deus é luz e nele não há treva alguma, diz um salmo. Irmãos, e um cristão, vós sois a luz do mundo. E a luz, ela brilha. Deus nos constitui luz. O cristão reflete a luz que é Cristo. Ele recebe Cristo e ilumina o mundo. Ilumina os filhos. Hoje, irmãos, essa palavra ensinava como quem tem autoridade. Hoje esse conceito de autoridade é quase que um trauma, né? Há várias décadas atrás se teve que fazer uma escolha, né? 68, aquela coisa, ou a negação da autoridade ou o autoritarismo. O que se escolheu? A negação da autoridade. É proibido proibir. Vale tudo. E nós estamos vendo o fruto disso, irmãos. Fruto disso na família, o fruto disso na escola, o fruto disso na sociedade.
temos que entender o que é autoridade. Porque para muita gente a autoridade está ligada ao poder. E a autoridade é outra coisa. A democracia é um sistema de governo o melhor que existe para a sociedade civil. Mas, irmãos, certa democracia não serve, por exemplo, na família, pai e filho. Se o pai não for pai, não exercer a sua autoridade, que não significa autoritarismo, autoridade, o pai é pai, não é um amiguinho do filho. E o filho é filho. Esse menino vai crescer inseguro, porque faltou a autoridade do pai, dada por Deus. Depois, isso se reflete na escola. Imagina um professor que perdeu a autoridade frente aos alunos, o que ele vai ensinar? Tem que perguntar, o que vocês querem aprender? Que vocês querem ter aula hoje? Tem uns absurdos que a gente escuta das escolas por aí. Umas coisas, irmãos, uma sociedade onde não tem autoridade, não subsiste, não tem crescimento, não tem progresso, não tem conhecimento, não tem nada sem autoridade. Mas a autoridade não é autoritarismo e nem dizer, não, cada um escolhe. Não, alguém tem que mandar. E é importante saber mandar. E normalmente sabe mandar quem sabe obedecer. Eu vi uma vez uma coisa bonita. Jesus obedecia aos seus pais porque seus pais obedeciam a Deus. Tá bom, irmãos, então temos que recuperar, né, o verdadeiro sentido da autoridade, que é um serviço importantíssimo, insubstituível. Tem que existir autoridade para existir ordem e progresso. Nossa, eu não quero o lema da bandeira. Mas que Deus nos ajude, irmão. Jesus ensinava com autoridade. Ele era autor. Ele era a palavra. Ele era a revelação de Deus. E essa revelação não é uma revelação só para a inteligência, mas é também para o coração. É uma revelação que liberta-nos dos enganos, da mistura. Da mistura. Irmão, hoje estão querendo misturar tudo. Eu queria ter visto com meus olhos, mas não vi. Me falaram que, eu vi um vídeo que no Big Brother, essa coisa que só no Brasil, que continua por anos e anos, agora estão apresentando uma relação, como é que diz? Incestuosa. Um pai com uma filha beijando sensualmente na boca e tocando na filha. Incesto, isso é crime, isso é destruição, né? O pai que tem que proteger os filhos, imagina um pai que atenta contra uma filha. Isso passando para o Brasil inteiro, e a pornografia está cheio disso. Então, irmãos, a luta é violenta. Se nós não nos convertermos a Cristo e não tivermos atitudes cristãs, às vezes tem que desligar a televisão. Certos programas os filhos não podem ver. Você, se você quer ser cristão, você não pode ver certos programas. Se eu quiser ter um espírito puro, santo, um espírito de Deus, eu tenho que evitar, que fugir e que ajudar os filhos a discernirem. Não se trata, irmãos, de proibir tudo, né? Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Trata-se de orientar, de ter discernimento, saber, isso é autoridade, saber orientar os filhos. E as crianças são maravilhosas, quando elas percebem que os pais as protegem porque as amam e falam a verdade e as ajudam a pensar, elas obedecem e o mundo não as engole. É maravilhoso, irmãos. Eu conheço uma família cristã, os filhos tiveram que viajar e deixaram os filhos na casa de uns amigos. E as crianças de 8, 10 anos, na sala de televisão, de repente apareceu um programa e
o menino falou: ô tio, por favor, muda de canal, porque meu pai falou que esse programa não é bom para nós. 8 anos. Quando uma criança é amada e é educada, ela sabe discernir desde pequena. Então, irmãos, temos que acreditar, né? Não dizer, não, está tudo perdido, é assim mesmo e tudo mais, e cada um faz o que quer. Não. Se queremos ser felizes, o caminho da felicidade é fazer a vontade de Deus. Tá bom, chega. Vamos então preparar-nos para a Eucaristia, dar graças a Deus, porque esse mais forte do que o forte está conosco. Na sua palavra, na Eucaristia, nos sacramentos, na oração, na comunidade. O Senhor está vivo, está presente. E Ele vem nos libertar para que sejamos felizes e testemunhas dele nesse mundo. Cada um de nós é chamado a ser profeta. Anunciar para os homens que estão com a vida sem sentido, no sofrimento, sendo enganados por esses raciocínios falsos, dizer também, cala-te, sai dele, né? Às vezes uma palavra, um testemunho, liberta uma pessoa e a coloca de novo no caminho da vida. Vamos então professar a nossa fé. Creio em Deus Pai